Eu quero compartilhar hoje com vocês a última mensagem dessa série, desse período de jejum, jejum de Daniel, essas 3 semanas. Viu como passou rápido, gente? O que você acha? Passou rápido? Última semana já, olha só. E você nem sentiu falta da carne? Pensa bem. Sei você, lá na minha casa é assim, né? As crianças comem carne, nós não, né? Então, de qualquer forma, eu tenho que fazer a carne. Então, todo dia aquele desafio, né, para a carne da gente, mas a gente resiste firmemente, louvando ao Senhor todo o tempo. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vamos falar hoje, essa mensagem, eu queria falar sobre o jejum que agrada a Deus. Você sabe qual é o jejum que de fato agrada a Deus? Você sabe qual é o jejum que Deus escolheu? Qual é o propósito do coração de Deus que você jejue? O que Ele espera? Qual a sua postura diante do jejum? Essa última semana eu quero desafiar você a colocar algumas coisas em prática na sua vida. A gente tem desafiado a sair de um padrão de religiosidade, somente cumprir um ritual, para viver na prática o Evangelho. Fazer o que Jesus faria. Jesus veio à terra para quê? Para curar os enfermos, libertar os cativos, proclamar libertação, veio para pregar o Evangelho, veio para revelar o Pai aos homens, veio para morrer na cruz por nós, e Ele cumpriu toda a sua missão. Amém? Então eu queria que você entendesse nessa noite o que Deus espera de você. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías. Isaías é um livro que mais nós vemos referências sobre Jesus, sobre o Evangelho. A partir do capítulo 40 de Isaías, a gente vai ver as boas novas sendo proclamadas profeticamente. E ao longo de todo o livro de Isaías, a gente vê referências, profecias sobre o Messias. Né, sobre Jesus. Então, a linguagem de Isaías é muito parecida com a linguagem que Jesus usava. Muitas vezes, os discursos de Jesus, ele destaca trechos do profeta Isaías. Então, tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com o Evangelho, com a vida do cristão. Isaías, capítulo 58, vai falar sobre o jejum. E nós vamos entender aqui como Deus está confrontando o seu povo. O que Deus está mais preocupado, querido? Com a sua performance, com o seu exterior, com aquilo que você mostra no externo, ou Deus está mais preocupado com a motivação do seu coração? De cara eu quero dizer a você que de nada adianta jejuar se a motivação do seu coração não for correta. Se você não estiver preocupado em agradar a Deus, se você está buscando somente para atender seus interesses pessoais, e aí eu queria que você olhasse para esse texto e enxergasse em você aquilo que você precisa melhorar, mudar ou acrescentar na sua vida. Nós vamos ler em partes esse texto. Eu quero que você entenda, eu vou te falar 3 pontos importantes aqui nesse texto. Então nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses
e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Então, até aí, por enquanto, o que a gente percebe nessa primeira etapa do texto? Qual é o jejum que Deus não agrada? Para a gente saber o que Deus agrada, vamos saber primeiro o que não agrada. O povo de Deus estava ainda aqui exilado, querido, buscando de Deus, esperando em Deus uma resposta de libertação, um milagre da libertação do povo. E eles cultivavam ainda as práticas dos rituais. Eles ainda buscavam o Senhor. Diz aqui que eles tinham o hábito, gostavam, tinham prazer na justiça de Deus, tinham prazer nos caminhos do Senhor e jejuavam. Porém, a gente vai ver que eles perguntam para Deus assim: Senhor, nós estamos jejuando, nós estamos cumprindo a sua ordenança, mas por que o Senhor não responde? Por que parece que o Senhor não está vendo o que nós estamos fazendo? A gente coloca pano de saco, Senhor. A gente inclina a cabeça como junco, dobra a cabeça, passa o período do jejum olhando para baixo, como sinal da nossa humilhação. O que mais? A gente aflige a nossa alma. Nessa época eles tinham um hábito, né, durante o período de jejum, entoar cânticos de lamento. Ou seja, eram cânticos de sofrimento, de tristeza, de quebrantamento. Eles faziam tudo isso, querido. Mas aí o que a gente vai ver nesse texto? Que o Senhor nos responde. Por que a voz do povo não era ouvida? E aí o Senhor vai dizer 3 coisas. 3 transgressões, 3 pecados que eles estavam cometendo. Eles jejuavam, eles cumpriam a ordenança, a direção de jejuar, porém, o coração deles não era inteiro naquele jejum. O que a gente percebe no texto? Primeira coisa que ele diz é que eles cuidavam dos seus próprios interesses. Então, o motivo de jejuar, eles estavam jejuando, porém, nos dias de jejum, eles se preocupavam com eles. Eles queriam satisfazer as suas vontades. Eles estavam preocupados com aquilo que era interessante para eles. E o jejum não tem a ver com o que eu acho interessante para mim. O jejum tem a ver com o que Deus quer me falar, o que Deus está interessado, o que está ardendo no coração de Deus acerca da minha vida. Se o teu jejum for egoísta, querido, a sua voz não será ouvida do alto. É o que está dizendo o texto. E sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente fica amargurado por causa disso. Você já se pegou assim, desse mesmo jeito, questionando a Deus? Senhor, estou fazendo tudo certo. Tudo que o pastor falou para eu fazer, eu estou fazendo. Tudo que a tua palavra está me ensinando, eu estou seguindo direitinho, passo a passo. Porém, não vejo a resposta. Eu não estou recebendo, estou ouvindo. Eu não estou sentindo que o Senhor está vendo a minha vida. Talvez, querido, esteja faltando alguma coisa. Talvez durante esse período você está voltado muito para si mesmo, para coisas egoístas. E é muito fácil a gente acostumar com os padrões, é fácil a gente acostumar. Se você se dedicar direitinho, daqui a pouco o jejum para você é coisa comum, é coisa cotidiana, corriqueira. O jejum com a motivação errada, o jejum sem um coração inteiro, não tem valor, não tem resposta. O que mais que a gente vê no texto que eles estavam fazendo, querido? Os homens estavam oprimindo os seus trabalhadores.
jejuando, de pano de saco, né? Com cara de triste, chorando, lamento, mas oprimindo aqueles que os serviam. Você pode imaginar? Sabe por que eles estavam oprimindo? Porque eles estavam deixando de fazer o seu trabalho e sobrecarregando os seus empregados, pessoas ao seu redor, com o serviço que lhes cabia. Então, enquanto uns jejuavam, outros padeciam, ralavam, sabe? Suavam para poder dar conta do que tinha que dar. Eles colocavam um peso maior sobre os outros. Isso estava agradando o coração de Deus? Jejum sem justiça tem resposta de Deus? Jejum com uma atitude grosseira, com uma opressão, com punição. Jejum querendo o mal do outro, tem valor para Deus? Você pode passar 20, 30, 40, 50 dias jejuando, mas se o seu coração está cheio de raiva, está cheio de rancor do outro, quer o mal do outro, quer passar a perna no outro, quer que o outro se dê mal, quer que o outro faça tudo sozinho, querido, o Senhor não vai receber, o Senhor não vai ouvir. Então isso indica o que para nós, querido? Que o jejum não significa que eu tenho direito de largar minhas responsabilidades de lado. Enquanto eu jejuo, eu trabalho. Enquanto eu jejuo, eu cuido dos meus compromissos. Eu faço a minha parte. Eu honro as pessoas. Eu cuido das pessoas. Então, olha como isso é forte, isso estava desagradando o coração de Deus. O que mais que a gente viu no texto? Enquanto eles estavam jejuando, eles estavam brigando. Contenda, rixa. Ou seja, a carne estava muito viva, né? Estavam jejuando, mas a carne estava ali forte, presente. Querido, como pode? Você já imaginou lá na sua casa? Como é que está lá? Enquanto você jejua, tem paz, tem compreensão, tem harmonia. Ou lá na sua casa, brigalhada. Tudo vira motivo de discussão. Qualquer coisa você vai sair esbravejando, brigando, acusando, cobrando os outros, aquilo que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer. Se o nosso coração está carregado de rixa, competição, disputa, enquanto jejuamos, esse jejum não será recebido, a sua voz não será ouvida diante do Senhor. É isso que diz o texto. Deus não ouve, Deus não recebe aquilo que a gente faz de uma maneira errada. O Senhor não está preocupado com a sua performance. Ele está preocupado como está o seu coração. Não adianta pano de saco, seu coração está cheio de iras, de raivas, de amarguras, de reclamação, de murmuração. Não tem valor diante de Deus. Está entendendo? Vamos para outra parte, olha o que diz o versículo 6 até o versículo 7, 6 e 7, o Senhor vai continuar dizendo: porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Agora ele vai dizer o que ele quer. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, ou cubras, e não te escondas do teu semelhante? O Senhor está dizendo qual é o tipo de atitude que Ele deseja no jejum. Qual é? Que você faça o bem ao seu próximo.
que enquanto você está se humilhando, santificando, entregando a sua vida, consagrando sua vida ao Senhor, removendo seus problemas, suas impurezas, você está olhando o que está acontecendo à sua volta, você está se importando com o problema dos outros, você tem compaixão daqueles que estão sofrendo. Ele está dizendo: eu quero que vocês desatem as ataduras, que vocês tirem o jugo dos ombros das pessoas, que você tenha compaixão daquele que tem fome, você partilhe com ele aquilo que você tem. Olha para o seu vizinho, olha para essa família que está doente, olha para essa pessoa que está necessitada, sem emprego. Querido, tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Esse tempo aqui era um tempo de calamidade, um tempo de sofrimento, e nós estamos vendo isso à nossa volta. Então deixa eu te dar uma dica. Entenda que esse jejum é uma oportunidade que Deus está te dando de fazer boas obras. É uma oportunidade de servi-lo. É uma oportunidade de propagar o Evangelho, de levar Jesus, mostrar a solução que é Jesus na vida das pessoas. Eu tenho certeza que cada um de nós sabe de pelo menos 5 casos de pessoas que estão com problema, querido. Estão enfrentando algum tipo de problema relacionado a esse aqui. Tem pessoas atadas em ataduras de depressão, de angústia. Tem pessoas que perderam a esperança da vida. Tem pessoas enlutadas. Tem pessoas passando necessidade, sim, material, de alimento. Sim ou não? Tem pessoas precisando ser acolhidas. Eu tenho visto o movimento da ação social da nossa igreja nesse momento de pandemia, esse momento crítico, buscando maneiras, estratégias de atender, de chegar, de alcançar as pessoas. Quem não viu ainda, lá no Espaço Viva, tem um depósito lá montado de prateleiras, ficou lindo demais, grande, ver aquilo tudo lá cheio, né? De roupas, de alimentos, de coisas que trazem solução para a vida das pessoas. Querido, o jejum vai ter valor, vai ter algo poderoso na sua vida, se você entender que Deus te colocou nessa terra para servir. Que é um ministério. Deus está falando aqui de um ministério. O jejum que agrada a Deus, não é que jejuar é fazer essas coisas, mas o que Ele está dizendo é que jejuar mais essas coisas, fazer essas coisas é o que vai agradar o coração de Deus. E aí eu quero te mostrar a resposta. Você já parou para ver o que acontece na vida de um homem e de uma mulher que está agradando o coração de Deus? Deus faz qualquer coisa por alguém que está agradando o seu coração. Antes que você peça, Ele já está fazendo. Antes que você demonstre que você está pedindo socorro, Ele já está te socorrendo. Ele já está te suprindo, está cuidando de você. O que Deus tem colocado diante dos seus olhos para você fazer, querido? Eu tenho vivido nesses dias o ministério na família, muito fortemente. Eu digo para vocês que eu tenho, não é que eu estou dividida, mas é um tempo de cuidar de uma forma mais intensa dos meus pais, da minha família, por conta de uma necessidade, de um momento. E ontem, indo para Belo Horizonte, para levar minha mãe para uma consulta, foi algo tão tremendo, a gente viu tanto cuidado de Deus em todos os detalhes, porque era um propósito, era uma missão, era algo que Deus queria que a gente fizesse, e foi extraordinário, foi surpreendente, não tem como não ver a glória de Deus, não tem como não ver o cuidado de Deus quando a gente se dispõe a fazer. E no caminho, indo para Belo Horizonte, o Senhor falava ao meu coração: eu estou te dando uma oportunidade de honrar os seus pais. E eu sei que Deus falou isso comigo, não é porque eu desonro meus pais, não. Eu honro meus pais, faço por eles, cuido deles, me preocupo com eles. Mas Deus estava falando ao meu coração
que da minha atitude, do meu esforço, vai redundar bênção. Isso vai trazer sobre a minha vida ainda mais bênção, prosperidade, vitória. Não vai ter falta, ao contrário, Deus vai dar muito mais. Nada que a gente faça com lealdade ao Senhor, querido, fica sem recompensa. Não fica. Você pode estar certo disso. Nada que você se dedica, que você entrega, que você se esforce, Deus vai te honrar, se for feito com o coração inteiro. E aí eu quero ler com você o que acontece aqui, querido. Olha o que ele continua dizendo, versículo 8. Então, marca na sua Bíblia essa palavra. 3 vezes ele vai usar essa palavra. Então, quer dizer, se você fizer o que eu estou falando, se você me agradar com essas atitudes, então tem uma resposta para a tua vida. Então, tem uma bênção para você. Tem promessas que eu vou cumprir na sua vida. Você quer saber quais são? Olha o que diz versículo 8. Então, romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. E a tua justiça irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Aleluia. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer, eu recebo, Senhor. Pode dizer, aleluia para Deus. Querido, o que Ele pede de você não se compara ao que Ele quer te dar. A glória que Ele quer revelar sobre a sua vida. Quantas coisas preciosíssimas o Senhor está prometendo sobre você. Ele está te prometendo a tua cura. Você cuida dos outros, você se importa com a alma dos outros, o Senhor vai te curar. Você está preocupado em suprir a necessidade daquele que tem, o Senhor vai te dar em abundância. Você está preocupado em socorrer aqueles que precisam, quando você disser socorro, o Senhor vai dizer, eis-me aqui, estou aqui minha filha, estou aqui meu filho para te atender, estou aqui para te socorrer. Entenda que tudo começa no dar. Quando a gente dá, a gente recebe. Quando a gente faz, a gente é honrado. Quando a gente agrada a Deus, Ele nos agrada com aquilo que Ele tem para cada um de nós. O grande problema, querido, é que a gente fica esperando Deus nos dar primeiro. A gente quer, porque espera. Pede, eu quero, é para mim. Minha cura, meu milagre, minha resposta, minha bênção, minha vitória. Tem gente que só sabe falar dos seus problemas, querido. Tem gente que é igual vitrola, arranhada, disco arranhado. Fala as mesmas coisas. Tem pessoas anos e anos falando das suas próprias dores, anos e anos falando dos seus próprios problemas. Eu quero dizer para você que tem coisa na nossa vida que já era para estar resolvido, não está ainda, porque nós não aprendemos ainda a viver da maneira que agrada a Deus. Se importe com o outro, veja a dor do outro, enquanto você está com o seu coração sangrando, querido.
ajudando o outro, Deus vai curar o seu. Tem gente que está esperando resolver tudo na vida para começar o seu ministério. Esquece isso. Esquece isso. Se o Senhor já te chamou, caminha, anda, vai em frente. Ah, pastora, mas eu tenho isso para resolver. Ah, pastora, mas eu tenho esse fardo ainda que eu não consegui eliminar. Ah, eu tenho esse problema na minha família ainda. Não importa, querido. O Senhor sabe quais são os seus problemas. Ele está te dando uma oportunidade. Enquanto você trabalha para Deus, enquanto você abraça seu ministério, enquanto você é decidido em fazer a vontade do Senhor, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua casa, Ele vai te dar as respostas que você precisa. Ele diz, se você abrir a tua alma ao faminto e fartar a alma deles, a tua luz nascerá nas trevas. A sua vida vai ser luz no meio da escuridão, querido. Você vai resplandecer a glória de Deus. E o que mais me chama a atenção aqui nesse texto, eu acho lindo isso. Ele diz que Ele vai fartar a sua alma até em lugares áridos. Não importa onde você estiver. Você pode estar no meio do deserto, você pode estar no meio de uma crise, você pode estar no meio da pandemia, mas o Senhor vai fartar a sua alma. Ele vai sustentar a sua alma nas mãos dEle. Ele vai fortalecer os seus ossos, querido. Você não vai fraquejar, você não vai tropeçar, você não vai desanimar, que o Senhor está com você. Não pegue esse texto só em parte e declare que isso é válido na sua vida. Leia o texto inteiro. Veja as condições que o Senhor está colocando. Se fizeres, quando fizeres, então, toda vez que aparece, então, é uma condição que o Senhor está colocando antes. Cuidado para você não pegar textos isolados e cobrar de Deus que Ele não está fazendo na sua vida. Isso é muito sério. Ele diz ainda, querido, que a sua vida vai ser como um jardim regado. Aleluia. Como um manancial, cujas águas jamais faltam. Por onde você andar, onde você estiver, na sua casa, onde você trabalha, é um manancial, não importa. Não importa se quem está do seu lado não teme a Deus, não importa se você está rodeado de pessoas rebeldes, desobedientes ao Senhor, ao teu redor é um jardim regado pelo Senhor. Amém? Você pode estar no meio do deserto, no meio do vale, mas a sua vida é um jardim regado. O que é um jardim regado? É um jardim que tem vida. Ali flui vida, tudo brota, tudo dá. Um jardim regado, um jardim belo, exuberante. Tem riqueza, tem perfume, tem vida, tem frutos ao seu redor. Você quer ser isso? Você quer ser esse jardim regado, fechado e regado pelo Senhor todos os dias? Se preocupe com aquela alma que está deserta. Preocupa com aquele coração, aquela pessoa que Deus tem chamado sua atenção, tem falado com você, que está seco, que não tem vida mais, que não tem propósito mais, que está enfermo. Entenda isso, querido. Não é uma troca, é o que você planta para colher. Você oferece, você recebe em volta. Amém? Olha mais que eu quero te chamar a sua atenção. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. O que Deus tem para a sua vida não acaba em você. Preste atenção nisso. Deus tem promessas para as suas gerações. Deus quer cumprir a palavra dele, não só na sua vida, na vida dos seus filhos. O que os filhos vão ser? Edificadores. Serão filhos que vão trazer mudança, crescimento, transformação. Ah, querido, eu quero que os meus filhos, e se Deus permitir, der tempo de ter neto, né?
Não sei. Que os meus netos vivam o melhor dessa terra, se destaquem nesse mundo, manifestando a glória de Deus, construindo algo que vai ficar para a eternidade. Coisas que são valiosas para Deus. Eu quero isso na minha vida. É a promessa do Senhor, então eu tenho que plantar hoje. O que mais que a gente vê aqui, gente? Olha, presta atenção. Você vai levantar fundamentos de muitas gerações. Aleluia. A partir de você vai ser um fundamento, uma base, para levantar, para edificar muitas gerações. Você vai ser conhecido, querido, como reparador de brechas. E não um destruidor de muros. Que não combina com a vida do crente é ser um destruidor, querido. Não combina com o crente, com o Filho de Deus, destruir aquilo que está sendo construído, expor a vida dos outros. Reparar brechas fala de tampar algo que está vergonhoso, porque naquela época, as cidades principais mais fortalecidas eram muradas. As casas, né, em alguns lugares eram muradas. Quando uma casa estava em ruína, quando havia brecha, na abertura, brecha é lacuna mesmo, é uma abertura que não deve existir. Deus quer te levantar com o ministério de reparar brechas. Você identifica onde que está quebrado, você vê onde que está faltando, e você preenche na vida das pessoas. Qual é a sua lacuna? Você sabe qual é a brecha, a lacuna? Eu não estou falando só de pecado não, querido. Brecha pode ser qualquer coisa que fez falta na construção do seu ser. Tem muita gente com brechas na família, lacunas, que não foram totalmente edificadas, construídas. E o Senhor quer levantar um povo que restaura, um povo que se preocupa com a lacuna dos outros, quer sarar, quer fechar, quer cuidar, quer compor aquilo que está faltando, quer se colocar no lugar daquilo que fez falta, da sua carência. Entenda isso, Deus te levantou como instrumento nas mãos dEle. Jesus disse, Isaías 61, tem a profecia sobre Jesus, ele diz o quê? É tão parecido com isso aqui. O Espírito de Deus me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados, para trazer restauração de vista aos cegos, né? Para restaurar os oprimidos, para colocar uma coroa em vez de cinzas. Restaurador. Jesus é o nosso restaurador. O Senhor está te chamando para ser um restaurador, uma restauradora desse tempo, com a sua vida, com o seu jejum, com o seu propósito, um restaurador de veredas. Você vai consertar o caminho de muita gente, querido. Tem muita gente andando para o caminho errado, tem muita gente em caminho tortuoso, pedregoso, e o Senhor te chamou para aplainar, para ajudar a pessoa a caminhar no caminho certo. É um chamado de Deus para a nossa vida. E eu te pergunto nessa noite, para que você jejuou? Para que você está jejuando nesse tempo? Sonda o seu coração, sonda de verdade o que está dentro de você. Você está preocupado com aquilo que agrada a Deus? Você pode ser visto como um pequeno Cristo, que faz o que Jesus faria. O que Deus te chamou para fazer? O que Deus te chamou para ser? Ainda dá tempo da gente praticar essa semana. Dentro do nosso jejum, eu quero desafiar você. Você vai fazer algo prático. Não é que você tem que avisar os outros que você vai fazer, não. Você vai fazer para Deus algo prático, que vai soltar as ligaduras, que vai desfazer as ataduras dos escravos. Você vai deixar livres os oprimidos. Você vai aliviar o peso de alguém, o fardo de alguém. Pergunta para o Senhor o que você pode fazer
por alguém que está precisando. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar algo que você pode ser uma solução na vida de outro. Dentro da própria igreja você pode fazer isso. Dentro da sua casa você pode fazer isso. Na sua parentela você pode fazer isso. Seu trabalho, onde você for. Mas o Senhor não te chamou só para viver de uma fé. A fé sem obras é morta. Não tem valor, não é? Jesus te chamou para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que está faltando amor em nós, querido? Está faltando? Será que a gente perdeu essa sensibilidade, essa compaixão, essa misericórdia? Será que nós somos muito mais acusadores do que acolhedores? Será que a gente é muito mais de apontar o dedo, como ele diz aqui, ou de compreender o outro?